Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao canal Pixel Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou contar pra você como criar um aplicativo de forma profissional de verdade. Pra você que não sabe, eu sou estudante de engenharia da computação e eu desenvolvi o meu primeiro aplicativo utilizando a mesma metodologia feita pelos grandes desenvolvedores. Eu queria mostrar pra vocês o primeiro aplicativo que eu desenvolvi, é esse daqui que você tá vendo, é um aplicativo de vagas de carro. Então eu cadastrei ele, fiz diversas funções bacanas aqui e você consegue realmente ver que é um aplicativo bem completo, que você pode ver o perfil da pessoa que alugou sua vaga, avaliação, tem diversas funções bem bacanas. É um aplicativo relativamente simples, mas que foi criado de forma extremamente profissional. Então eu decidi compartilhar a minha experiência com vocês para que dessa forma você aprenda a criar um aplicativo também. E um fator interessante é que apesar de eu fazer engenharia, todas as funcionalidades e linguagens de programação que eu utilizei para criar o aplicativo, eu nunca tinha visto na minha vida. Então se você é um cara que não sabe programação, por exemplo, ou é uma pessoa que não tem um conhecimento técnico tão grande, talvez essa informação possa te dar uma aliviada. Uma plataforma que foi extremamente fundamental para o desenvolvimento desse aplicativo foi o Ionic. O Ionic ele é um framework que facilita absurdamente a criação do seu aplicativo. O que é uma framework, Alan? Vamos falar de uma forma mais simples. Imagina que é como se fosse uma forma de bolo lá que vai ajudar você a colocar os ingredientes e montar o seu aplicativo. Deu para entender mais ou menos a didática? Boa, né? A didática é maravilhosa aqui. O mais interessante dessa plataforma é que ele já gera o seu aplicativo tanto para Android, quanto para iPhone, quanto para HTML. Então você tem uma vasta opção através do desenvolvimento nessa plataforma. E também uma coisa bacana é que tem muito conteúdo que pode te auxiliar na internet. Então mesmo você que não sabe programação, por exemplo, consegue ter muito conteúdo já pronto para utilizar no seu aplicativo. E sendo um pouquinho mais nerd nessa parada toda, para criar o meu aplicativo eu utilizei 3 linguagens de programação que o próprio Ionic necessita. A primeira delas era o TypeScript, a segunda era o CSS e a terceira era o HTML. Cada uma tinha alguma função específica. Então, falando de uma forma bem didática, através do HTML eu utilizava e posicionava os elementos visuais do meu aplicativo, onde ficaria o botão, por exemplo, o que estaria escrito, como seriam as informações. Já o CSS era como se fosse a linguagem de programação no qual eu personalizava tudo isso. Então, se eu tinha que definir uma cor, se eu tinha que aumentar o tamanho do botão, então eu fazia tudo isso no CSS. E o TypeScript, que é uma linguagem baseada em JavaScript, era o que realmente permitia que todo esse frufru funcionasse. Então ele que linkava, por exemplo, os botões, ele que falava em qual página tal botão devia mandar, então ele que fazia realmente o trabalho duro, digamos assim. Outro fator que eu utilizei e que provavelmente qualquer pessoa que vai criar um aplicativo vai precisar criar é um banco de dados. Para esse projeto em específico eu utilizei o Firebase, que é um banco de dados no SQL da Google. A grande vantagem do Firebase é que a inserção de dados dele e o link dele com o Ionic é feito de uma forma muito simples. Porém, o resgate de dados é um pouquinho mais difícil. Isso porque, ao contrário dos bancos de dados convencionais que utilizam, por exemplo, tabelas, ele é feito baseado em objetos. Então isso pode ser um pouquinho mais difícil. Se você entende um pouco de programação de banco de dados, você vai entender o que eu estou falando. Então, basicamente, eu utilizei 3 coisas para criar um aplicativo e geralmente isso que é utilizado para criar qualquer aplicativo funcional, qualquer aplicativo profissional. Eu utilizei o Ionic, que foi uma ferramenta, uma plataforma, você poderia utilizar outras, por exemplo, como o Visual Studio, tem diversas. Eu utilizei linguagens de programação, no caso foram 3, e eu utilizei um banco de dados, que no caso foi o Firebase. Tudo isso foi feito através de uma metodologia de desenvolvimento chamada metodologia ágil. Então eu tinha lá as minhas metas semanais, o aplicativo ele foi desenvolvido mais ou menos em 6 meses, então em 6 meses dá pra você realmente criar um bom aplicativo, mesmo sem saber linguagem de programação. E para finalizar essa história toda, eu gostaria de contar pra vocês quais são as principais vantagens e as desvantagens de criar esse aplicativo utilizando o Ionic, como foi esse processo todo. Começando pelas vantagens, sem dúvida, uma principal vantagem foi o vasto banco de informações que a internet me forneceu. A maioria das coisas aqui já eram prontas, o próprio Ionic já fornecia modelos, templates, então todo botão personalizado, todo logo que eu queria colocar, já estava tudo pronto, era só copiar e colar. Então muita coisa eu nem acabei precisando programar, isso porque eu já encontrava tudo pronto na internet. Outra vantagem também é o fato do Ionic ser uma multiplataforma, então eu já criei um aplicativo tanto para Android, quanto para iPhone, quanto para HTML, e isso facilitou muito
muito a minha vida, porque eu não precisava ficar fazendo uma espécie de conversão, por exemplo. Mas nem tudo são flores. Eu acho que a principal desvantagem, o que ferrou um pouco a gente nesse processo de criação, foi o banco de dados. Como eu falei, no meu caso que eu precisava retirar muitas informações do meu banco de dados, seria muito mais fácil se ele fosse SQL, se ele tivesse tabelinhas lá para poder retirar. No caso do Firebase, que era no SQL, o resgate de dados foi feito de forma bem complicada. Eu tive que suar bastante, pesquisar bastante para fazer isso. Então, se você tem, por exemplo, um aplicativo que você precisa fazer muito resgate de dados de forma rápida e simples, talvez o Firebase não seja a melhor opção. Então foi isso. Essas foram as principais vantagens e desvantagens do desenvolvimento do meu aplicativo. Aplicativos profissionais são criados baseado nessa lógica. Então você precisa de um banco de dados, você precisa das linguagens de programação e você precisa de uma plataforma que vá proporcionar a criação e o desenvolvimento desse aplicativo. Qualquer aplicativo grande que você for ver, geralmente é desenvolvido através dessas informações e através dessas metodologias. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender programação, se você quer saber um pouco mais, deixa um comentário, eu posso continuar complementando as informações, posso até de repente te indicar alguns links. Então bora mesmo bater aquele papo. E se você gosta disso, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho. Tem curso completo de programação aqui no canal, basta dar uma navegada aí e a gente vai se conversando, beleza? Muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo do canal. Um forte abraço e até mais. Falou!